Muito bem, pessoal, vamos para a nossa aula 3. Então, ainda no nosso curso de instrumentação e controle, mais voltado à instrumentação industrial, certo? Falar dos instrumentos, nós vamos tecer alguns comentários acerca dos elementos de uma malha de controle. Então, a aula de hoje tem como objetivo abordar os conceitos acerca das variáveis de processo e malhas de controle, né? Sendo as variáveis de processo, o que é uma variável controlada, um meio controlado, uma variável manipulada e um agente de controle. E nas malhas de controle, nós temos a malha aberta e a malha fechada. Como sempre, nossa bibliografia está voltada nos livros do Daniel Tomazini, certo? Sensores industriais, e também na apostila do curso de formação de operadores de refinaria, de instrumentação básica da Petrobras. Então, vamos em frente, certo? Então, a variável controlada é também denominada variável de processo, certo? Chamada de PV. Indica mais diretamente a forma ou o estado desejado do produto, né? O meio controlado é a energia ou material no qual a variável é controlada. Já a variável manipulada é aquela sobre a qual o controlador atua, no sentido de mantê-la no valor desejado. A variável manipulada pode ser qualquer variável que cause uma variação rápida na variável controlada do processo. E o agente do controle é a energia ou material do processo, enquanto a variável manipulada corresponde a uma condição ou característica. Professor, não entendi muito bem, sem problemas. Vamos passar aqui o slide e vamos entender melhor. Então, por exemplo, nós temos aqui um determinado vaso de pressão, do qual você tem a entrada do fluido a ser aquecido, certo? Você tem a entrada do vapor. Então, a partir do contato do fluido com o vapor, você tem a formação do condensado, que sai por baixo, e o fluido aquecido, que sai por cima, né? Então, basicamente, ele é um trocador de calor que está utilizando o vapor para aquecimento de um fluido, certo? Então, quem é a variável controlada aqui nesse caso, né? Então, a variável controlada vai ser a temperatura da água, certo? A temperatura do fluido a ser aquecido. Certo? Quem é o meio controlado? É a água na saída do processo. Certo? Quem é a variável manipulada? É o vapor. Por quê? Porque a partir da manipulação do vapor é que eu vou ter um aumento ou diminuição da temperatura do fluido aquecido. E quem é o agente de controle? É justamente o vapor. Certo? É ali onde eu vou controlar, vou atuar. Certo? Então, vou utilizar a temperatura, certo? Para enviar um sinal para o meu transmissor, para o transmissor enviar um sinal para o meu controlador, a partir de um set point, ele dizer se está, como é que está o sistema, se está bom ou se está ruim, se precisa abrir mais ou diminuir ou fechar mais a válvula de controle do vapor, certo? Que, dependendo do valor, se ele estiver acima do set point ou abaixo do set point, você vai ter uma atuação nessa válvula de controle aqui no vapor, de modo a deixar o mais controlado possível, o mais estável possível, a temperatura do fluido aquecido, certo? Então, basicamente, essa é a função. Variável controlada, temperatura da água, meio controlado, a água na saída do processo, variável manipulada, vazão de vapor, e o agente de controle é o vapor. E vamos para a malha de controle. Quando se fala em regulação ou controle, deve-se necessariamente submeter uma medição de uma variável qualquer do processo. Isto é, a informação recebida essa informação, o sistema vamos dizer assim, vai ver essa diferença e essa maneira diminuir a sequência de operações. Ou seja, você vai medir a variável e atuar no sistema de modo a minimizar a diferença entre a medida e o set point. Certo? Isso aí é uma malha de controle. E essa malha de controle ela pode ser aberta ou pode ser fechada. Então, na malha aberta, a informação sobre a variável controlada não é usada para ajustar qualquer entrada do sistema. Certo? Então, eu não vou utilizar a variável para controlar o sistema. Certo? Como é isso, professor? Eu não me entendi. Me dê um exemplo. O exemplo você tem um semáforo. O semáforo, ele trabalha em malha aberta. Por quê? Porque não vai depender do fluxo de carro, quando vai estar parado o sinal, ou se vai ter carro naquele sinal.
ele vai abrir e vai fechar em um determinado ΔT. Independente de ter carro, não ter, de ser meia-noite, de ser 6 da noite, certo? Hora de pico, de não pico, certo? Então, ele trabalha em malha aberta, de modo que ele é programado, pré-condicionado, a um determinado tempo ele abrir o sinal verde ou fechar, né? Vamos dizer assim. Exemplo, a informação acerca da temperatura do líquido de saída não afeta o controle de entrada do vapor do sistema, né? Porque você tem a entrada de vapor, certo? E o fato da temperatura aqui aumentar ou diminuir, ela não vai interferir no sistema, né? Não vai haver controle aqui na válvula do vapor, certo? Ele justamente vai só indicar a temperatura de saída, certo? Ele não vai controlar ela. O controle em malha aberta é aquele sistema no qual a ação de controle é independente da saída. Então, ele não depende da saída. A saída não é medida nem complicada, né? Então, por exemplo, o sistema de controle de uma torradeira, um semáforo, certo? Por exemplo, a torradeira da casa dos senhores, né? Então, o pão já está pronto, se não está, você vai queimar, se não vai, ela vai ligar em determinado tempo e desligar em determinado tempo. Certo? Não vai ter ali uma variável sendo controlada. Ou seja, não vai ter ali um instrumento mediando certa condição do pão, vamos dizer assim. Na malha aberta, a informação sobre a variável controlada não é usada para ajustar qualquer entrada do sistema. Então, ela não é usada. Nesses sistemas, os sinais de saída não exercem nenhuma interferência no controle do processo. No sistema de controle por malha aberta, a instabilidade do sistema não é uma variável relevante. Essa instabilidade está relacionada à malha fechada. Aplica-se um sinal de controle pré-determinado. O conceito de malha aberta é frequentemente utilizado nas discussões dos sistemas de controle para indicar o que está sendo investigado, a dinâmica do processo, em uma condição controlada. Certo? Muita atenção às palavras em vermelho. Tá? E aí você tem uma malha aberta. Você tem a entrada aqui, um transdutor de entrada, certo? Do qual tem um controlador. Esse controlador vai gerar uma perturbação, certo? Vai gerar um cálculo, certo? Que é o tal do set point, certo? Que vai ser colocado lá para atuar no processo do plano, né? E depois disso aí você tem uma outra perturbação e a saída variável controlada. Nesse caso aqui, você não tem uma retroalimentação do controlador a partir da presença daquela atuação no processo ou plano, certo? Diferente da malha fechada. Então, na malha fechada, a informação sobre a variável controlada com a respectiva comparação com o valor zerado é usado para manipular uma ou mais variáveis do processo. Nos sistemas de malha fechada, o controle de processo pode ser efetuado e compensado antes e depois de afetar a variável controlada, né? Então, basicamente é isso. Você vai utilizar um elemento primário aqui, um sensor, certo? Para estar vendo como é que se comporta aquele determinado fenômeno ou aquela determinada variável, certo? No processo. De modo que ele está sempre conversando com o controlador. Certo? Sempre conversando com o controlador. Certo? Então, ele sempre vai conversar da seguinte forma. A quantificação está X, está perto do set point, está de tal jeito. Não precisa atuar ou não precisa. Então, ele atua aqui nessa válvula de controle. Certo? Então, o controle em malha fechada é aquele no qual a ação de controle depende da saída. A saída é sempre medida e comparada com a entrada do sistema, a fim de reduzir o erro, né? Então, a malha fechada ela vai trabalhar na redução do erro, justamente para garantir maior estabilidade na planta, né? No processo, e manter a saída com o valor desejado. Né? Por exemplo, o sistema de gestão eletrônica, certo? Ali é uma malha fechada. A informação sobre a variável controlada com a perspectiva comparação com o valor desejado é usado para manipular uma ou mais variáveis do processo. Né? Então, aí você já tem a manipulação do processo. Nos sistemas de controle por malha fechada, os sinais de saída exercem interferência sobre o controle do processo. E os sinais de saída provenientes de um determinado processo são utilizados para ajustar o controle, tornando os processos mais estáveis, ou seja, estabilidade. Ele vai trabalhar no limiar de erro,
de modo que ele não saia daquele range, certo? Então, basicamente, nos sistemas de controle por malha fechada, a estabilidade do sistema é uma variável relevantíssima, certo? Do processo. O controle em uma malha fechada pode ser realizado por um operador humano ou mediante a utilização de instrumentos, né? Então, você pode ter uma malha fechada do qual o atuador, o atuador seja o homem, o operador, ou um sistema de instrumentação. Então, você tem aqui a entrada, certo? Por meio de aqui você tem um fenômeno, você tem um transdutor, que ele vai enviar aqui para o controlador, certo? Esse controlador aqui, ele vai fazer um cálculo, certo? E esse cálculo vai depender de quê? Da entrada, certo? E da retroalimentação aqui do sensor que está na saída. De modo que ele vai comparar o dado de entrada com o dado de saída. E a partir do seu set point, ele vai dar o seu erro, né? Depois, dado o erro, o controlador vai atuar num processo ou planta, certo? A partir de uma perturbação, ele vai atuar. Depois vai ter outra perturbação e essa saída, vai ter essa saída, certo? Que é para a variável controlada, mas vai ter uma retroalimentação, uma retroação, certo? De um transdutor de saída. Então, você vai colocar um transdutor de saída justamente para estar monitorando e controlando como é que está sendo a ação daquele sistema, certo? Então, essa é uma malha fechada. Certo? Então, próxima aula, a gente dá andamento ao nosso curso.